Olá, minha turma! Chegamos! Vamos movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação, turminha. Dê um like para a saúde aí e já chegando comigo que nós estamos falando hoje na nossa aula sobre o Dia do Idoso, qualidade de vida para a terceira idade. E aí, turma, nós estávamos falando, né, da importância de cuidarmos dos nossos idosos, de darmos a atenção devida. Já que nós queremos envelhecer, né, turma? A, a porcentagem de idosos que nós temos é alta e nós também pretendemos envelhecer. Então, por isso que a gente saiba cuidar dos idosos de hoje para que a gente também consiga chegar bem nessa fase da nossa vida, tá bom? Então, levando em consideração que nós vamos falar sobre qualidade de vida na terceira idade. Beleza? Muito bem. A expectativa de vida no Brasil, turma, segue aumentando através de avanços, né, na medicina. Nós sabemos que os nossos idosos eles têm uma assistência muito maior do que há 20, 10 anos atrás. Que quando eles se acometiam de alguma doença, de algum problema, eles também tinham um retardo, né, no diagnóstico e por isso não conseguiam se tratar ou não conseguiam se recuperar e acabavam desfalecendo. Hoje nós temos aí muitos recursos a mais para conseguir manter essa saúde, essa vida. A renda, a escolaridade, entre outros fatores. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, a expectativa de vida do brasileiro passará de 74,9, né, quase 75 anos, para 81 em 2050. Então, vejam só, há 30 anos atrás, a expectativa de vida era para idosos com 62, 64 anos, né? E até 2050 nós já temos aí um crescimento, um avanço para que a expectativa de vida passe até 81 anos. E nós já temos idosos, né, turma, com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, como o Silvio Santos, né, que já tem seus 90 e aí firme e forte trabalhando ainda, né, vigoroso. Em contrapartida, ainda existe um significativo atraso nas ações que promovem o bem-estar do idoso. Para ilustrar um relatório do Global Age Watch em 2014, que analisa a qualidade de vida para idosos em diferentes países, mostra que o Brasil ocupa o 58ª posição em um ranking de 96 nações, né? Então vejam aí que nós estamos mais ou menos intermediários, né, nesse ranking que mostra a qualidade de vida dos idosos. O documento considera fatores como expectativa de vida, bem-estar psicológico, renda, transporte e segurança. Venhamos e convenhamos, né? O Brasil não é o melhor país, né, com todos esses recursos, mas, porém, nós ainda temos, né, uma vida, né, pacata. E aí, como diz meu marido, né? Ele disse que só queria que fosse mais frio. Aí, né, papai? Só morando lá mais pro sul. Aqui mesmo, frio, 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 frio. Só se for um milagre, né? Porque até então, Pedro II, Júnior, meu, galerinha de Pedro II. Lá também do Pico do Piauí, como é que chama? Também tem um lugar mais frio pra lá. Pedro II. Pedro II, porque lá a Esperantina até derrete a gente se ficar por lá bobeando. Então, turma, esse documento, né, Envelhecimento Ativo, que fala de uma política de saúde da Organização Mundial de Saúde, traz à tona o debate sobre o objetivo desse envelhecimento, tá? De acordo com a organização, ele busca aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados. Então, turma, tudo que nós precisamos ressaltar, tá bom? Levando em consideração que os idosos, que nós, né, devemos aumentar a expectativa de uma vida saudável,
aumentar a qualidade de vida para todos que estão envelhecendo e lembrar em especial daqueles que estão fragilizados, daqueles que tiveram algum tipo de doença, algum tipo de trauma, algum tipo de incapacidade no percurso e que acabam precisando realmente de mais atenção. Existem alguns fatores que são determinantes para o bem-estar do idoso. E aí, na primeira aula, nós ressaltamos alguns e agora eu vou validar com vocês mais fatores, turma. E eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque nós vamos falar vários pontos, tá bom? Fatores determinantes para o bem-estar do idoso. Iniciando, turma, pelo fator comportamental, tá bom? A adoção de estilos de vida saudáveis e o cuidado com a própria saúde são comportamentos que devem ser estimulados em todas as fases da vida, não só na terceira idade, mas em todas as fases da vida, turma. Exercícios físicos, a alimentação adequada e o uso de medicamentos de forma sábia aumentam a longevidade e a qualidade de vida. O que é que nós precisamos ressaltar? Pessoas que praticam atividade física, turma, independente de quando começaram, mas se começar hoje ainda dá tempo, né? Fazer a caminhada, fazer a musculação, entrar para uma aula de dança, fazer algum tipo de luta, de esporte, andar de bicicleta, seja qual for o exercício físico que você escolher, ele vai começar a ativar, né, o seu corpo e vai tudo funcionar melhor. A sua máquina vai engrenar melhor e você vai começar a sentir bem melhor. Então, quanto mais cedo você tiver noção da importância dos exercícios físicos, mais cedo você vai viver desses benefícios. E a alimentação adequada, turma, já diz a minha avó, né? Minha avó que já tem seus 82 anos, ela diz, eu não vou comer qualquer coisa. Eu comia, mas hoje eu escolho o que eu vou comer. Se for uma coisa boa, que me fizer bem, tudo bem, eu vou me alimentar. Se não for, eu tomo só meu leitinho com biscoito, meu leitinho com cuscuz e tá tudo bem. Eu acho que foi daí que o Lucas herdou. O Lucas só quer saber de cuscuz. Mas, turma, é melhor você se alimentar pouco de algo muito bom do que você se alimentar muito de algo muito ruim, né? De alimentos que são prejudiciais, alimentos que não vão favorecer a sua saúde. Além de medicamentos. Medicamentos, turma, primeiro que a gente não pode se medicar. Primeiro que a gente não pode se automedicar. Segundo que a gente não pode estar tomando remédio para qualquer dor de dedo, né? Para qualquer dor você já toma remédio. Então, é muito prejudicial. Quando você de fato precisa de uma medicação, você já está lá resistente a ela. Então, tomar um chá, fazer um tratamento paliativo, fazer o uso de alimentos que vão lhe dar mais saúde, mais qualidade de vida. Isso sim vai aumentar a sua longevidade e vai melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Outros fatores. O pessoal, turma, no valor pessoal, no fator pessoal, nós vamos falar o fator genético de cada indivíduo que pode ser responsável pelo aparecimento de muitas doenças ao longo da vida que afetam o envelhecimento ativo. Então, o fator genético, tá bom? Também é muito importante. Por outro lado, a inteligência e a capacidade cognitiva também são indícios de envelhecimento ativo e longevidade, tá? Então, pensar que quanto mais você trabalha a sua mente, quanto mais você aprende novas situações, você também vai trabalhar a sua mente. O outro lado, né, o declínio. O declínio do funcionamento cognitivo é provocado pelo desuso, doenças, consumo de álcool e medicamentos, fatores psicológicos e sociais e mais do que o envelhecimento em si, né?
Então, turma, aqui tem muita coisa para a gente falar sobre o fator pessoal. Inicialmente, turma, o fator genético. Se o seu pai, a sua mãe, os seus avós sempre tiveram qualidade de vida, não tiveram histórico de doenças cardiovasculares, nem de diabetes, pois você já é um sorteado abençoado. Porque hoje em dia, quase toda a população tem seus idosos hipertensos ou diabéticos, certo? Então, a partir do momento em que você tem na sua genética, né, essa felicidade de não ser diabético ou não ser hipertenso, ainda melhor, tá? Porque o fator genético que se carrega é muito importante. Como também casos como câncer, né? Que também vão ser hereditários. E responsável por doenças ao longo da vida, né? Pode ser que você seja um jovem sadio, porém, à medida que você for envelhecendo, à medida que você for chegando na casa dos 40, 50, 60, vá se prejudicando e ficando mais suscetível a doenças, né? Por outro lado, turma, também falar da inteligência e da capacidade cognitiva. Tem muitos idosos que vão perdendo suas capacidades cognitivas, esquecendo das coisas ou parando de aprender novas coisas, ou se isolando em casa, ou deixando de lado algumas atividades pós aposentadoria, né? Tem pessoas que ficam esperando cada segundo para se aposentar, para não fazer nada. E quando não faz nada, turma, você vai se desgastando, né? Você vai envelhecendo. O declínio desse funcionamento cognitivo é muito grande, né? E rápido. Então, a gente precisa estar sempre procurando algo novo para aprender ou para fazer. Seja com os parentes, seja com pessoas novas, seja no clube, seja na igreja, né? Tem muitas pessoas que se dedicam aí a atividades que vão, atividades sociais que vão ajudar em vários assuntos, e também pessoas que acabam diminuindo esse funcionamento cognitivo por conta de alguma doença, Parkinson ou Alzheimer ou algum outro tipo de doença degenerativa, bem como também pessoas que consomem álcool, né? O álcool é extremamente prejudicial para os nossos neurônios, bem como também medicamentos e fatores psicológicos e sociais, né? Aquele idoso que sofre pressão, que sofre emoções fortes, que sofre por dores musculares, né? Por dores relacionadas às articulares, né? Enfim. E aí, turma, além dos fatores físicos, né? Olha essa falta de locomoção, né? Quando chega na fase dos idosos, que eles têm dificuldade de independência, né? Não consegue tomar banho sozinho, não consegue se vestir sozinho, não consegue fazer seu próprio alimento, né? Você vive uma vida independente, que você faz tudo, que você acha que pode tudo, que você tem toda essa facilidade de organizar, de fazer, independente da vontade de outra pessoa. E quando chega na velhice, tudo fica mais difícil. Você enxerga menos, você ouve menos, você sente menos sabor, você caminha mais lento, você já não reage, você já não tem mais aquela agilidade, você não consegue ir onde você deseja, né? Os relacionamentos também diminuem. E aí, turma, entra naquela situação muito de isolamento, né? E os fatores físicos estão ligados a isso. Fatores como moradia segura,
que muitas vezes o idoso ele acaba não conquistando totalmente esse espaço seguro para viver, ou com pessoas seguras para viver, né? O ambiente adaptado, que normalmente não é adaptado, é aquela casa que o idoso viveu a vida inteira, nasceu, se criou, criou filhos, e ele vai adaptar na velhice? Raramente, né? Raramente ele também vai ter condição financeira para adaptar esse espaço, para evitar quedas, que normalmente o idoso cai dentro de casa, tropeça no batente, escorrega no tapete, bate num móvel. Além do acesso ao saneamento, a água e alimentos limpos, que são fundamentais para a promoção do envelhecimento ativo com segurança, né? Entram em vários fatores, turma. Aquele idoso que mora num apartamento com escada, ou normalmente ele mora num apartamento térreo, ou ele mora numa casa, porque se morar numa casa com escada, num apartamento com escada, as chances de ele não sair de casa são grandes. As chances de ele não se locomover, dele não descer para conversar, dele não ter contato com outras pessoas é altíssimo. E ele vai ficando dentro de casa, né? Esquecido, só vendo quem convive, quem mora com essa pessoa. No fator social, que também é muito importante ser ressaltado, turma, entra o apoio social, as oportunidades de educação e aprendizagem permanente e proteção contra a violência e maus tratos são fatores do ambiente social que estimulam a saúde, participação e segurança do indivíduo. Então, turma, é muito importante também, nós falamos sempre, né, da rede de apoio, da rede de relacionamento. É importante que a gente saiba que o idoso ele precisa conviver com outras pessoas para que ele continue aprendendo. E não é só questão de viver com o cônjuge. Não é questão de viver com o filho, ou com o neto, ou com o sobrinho, tá? É aquele relacionamento mesmo de oportunidades, né? De poder trabalhar em alguma atividade, de poder aprender com alguma oportunidade educativa. Aqui em Teresina, temos na UESP a UAP, né? Que é uma universidade pública para idosos de terceira idade. Então, aquele idoso faz a prova, faz o processo de seleção, encontra uma oportunidade de estudar novamente, de passar pelo processo de aprendizado, de aumento de conhecimento, né? Dessa possibilidade de novos relacionamentos, de fazer algo novo que vai servir tanto para ele quanto para outras pessoas, né? Participando desse projeto científico. Então, é muito interessante. Aqui em Teresina temos, na UESP, eu acho muito bom. Já tivemos várias turmas se formando, né? Se eu não me engano, são 2 anos a UAP. Enfim. E isso para idosos, tá? E a aprendizagem permanente, né? Seja o crochê, seja o bordado, seja a pintura, seja a música, através do aprendizado de tocar um instrumento. Tudo isso é muito importante. E além da proteção contra a violência e maus tratos, né, turma? Eu lembro que lá na UESP, eu também ministrava um curso e lá nós fazíamos atividade física para a terceira idade. Se chamava NUT. E tinha idosos que vinham de longe, de bairros distantes, para participar da nossa aula. Tinha uma turma pela manhã, 6 horas, e 7 horas. E tinha uma turma à tarde. Então, tinha muito desses idosos que moravam sozinhos, mas tinham outros que tinham um relacionamento maior com contato com outra família, com a família.
Mesmo assim, eles encontravam no NUT, entre os professores e os vários amigos, uma forma de se proteger, né? Uma forma de socializar, uma forma de viver outro ambiente que não fosse só o de casa. Então, tudo isso está relacionado à melhora e estímulo à saúde, melhora da participação socioeducacional e relacionado também à segurança do indivíduo. É claro que quando esse idoso faltava, nós ligávamos, né? Ó, Dona Maria e Dona Joana faltaram. E aí o pessoal da equipe, né, lá, os professores, coordenadores ligavam para saber o motivo da falta, né? Não, ele passou mal, está hospitalizado. Não, ele precisou fazer um exame. Ou é uma aula, né? É uma rotina. Então ele precisava dar satisfação do porquê que ele não estava indo, do porquê que ele tinha faltado. Isso é muito interessante também. Tá bom, turma? Então, vivemos, observamos e aprendemos alguns desses fatores que são determinantes para o bem-estar do idoso. Começamos aí no comportamental, levando em consideração também o pessoal, o físico e o social, certo? 4 fatores. E em conclusão, pensar em serviços sociais, políticas e ações que estimulem esses fatores voltados para a população idosa exige um esforço de diferentes setores da sociedade, governo, instituições, sociedade. Proporcionar atividades sobre o idoso, zelar pelos direitos das pessoas idosas, significa promover políticas públicas que levam em conta as necessidades dos mais velhos, garantir a não discriminação no ambiente de trabalho, lutar contra os abusos físicos, verbais e psicológicos, contra a negligência e o abandono por parte da família e também a exclusão social e o isolamento, gente. Lembrar, pensar sempre que os idosos, eles vivem e devem viver normal, né? Seja participando de um trabalho, seja participando de um curso, seja envolvido com a família, né? Os idosos, eles têm uma sensação de abandono fácil, né? Eles precisam conversar, eles precisam interagir, eles precisam viajar e não serem exclusos ou isolados, né? Porque envelhecer é um processo natural, no qual perdemos medo da vida. Eles vão vivendo, 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 nós vamos vivendo, 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 acumulando, aprendendo, guardando nossas memórias, né? É como o saco do Papai Noel. A gente vai enchendo, 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 enchendo. Uma hora aquilo ali vai servir para a vida, né? Olha, eu já vivi tanto isso que hoje eu já sei como lidar. É pena que a gente não consegue apanhar logo esse saco cheio de experiência, colocar nas nossas costas, né? E sair por aí vivendo tranquilo, como o idoso faz. O idoso, ele já tem experiência suficiente para viver melhor nessa fase da vida, né? Minha mãe sempre fala isso, e é verdade, né? Quem dera nós. A gente tem que aprender com as nossas quedas, né, Júnior? Com os nossos tropeços. Nós ainda temos muita coisa para ralar. E que bom que a gente também vai aprendendo, né, gente? E o processo do envelhecimento? Olha aí, tem um vídeo, né, na internet que mostra um rosto, um cara, bebezinho. E ele vai virando criança e vai se transformando e vai falando mamãe, é uma frase, e aí vai ficando mais jovem, adolescente, adulto, idoso até, né? É aquela transformação que passa num piscar de olhos. Dentro de 1 minuto ele faz toda aquela transformação e assim é a nossa vida. Às vezes a gente pisca, já teve uma grande mudança. Às vezes a gente fala 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? E olha que você fez uma programação, aquela galera que fala assim, olha, eu pretendo comprar uma casa. Eu vou passar 15 anos pagando uma casa, que às vezes é 30, né? 30 anos.
Às vezes são 30 anos. Eu vou passar 15 anos pagando uma casa. Vou passar 6 anos pagando um carro, financiamento do carro. Acabou. Já até vendeu o carro, já até trocou o carro. Meu Deus, como foi isso, né? Passou muito rápido. E passa, gente, passa rápido demais. O envelhecer é isso, né? A transformação, é a passagem, onde nós todos pretendemos passar, onde nós todos pretendemos conhecer esse processo, passar por esse processo. Envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto sobe, as forças diminuem, mas a visão é mais livre, mais ampla e tranquila. Gente, envelhecer é só para quem é raçudo, né? Então nós todos somos, que a gente quer envelhecer. E é difícil. É como uma grande escalada numa montanha. A gente vai subindo e as forças vão diminuindo, né? A gente vai subindo e a gente vai se cansando. Mas quando chega lá no topo, é uma visão mais livre, mais tranquila, mais ampla. Ou deve ser, né? Ou deve ser. E aí, o que, que a gente vê desse processo do envelhecimento, né, turma? Como tudo que há na nossa vida, a gente nasce, cresce, se transforma, reproduz e morre, né? E aí a vida, o ciclo da vida, né, vai se transformando sempre. Envelhecer, turma, é guardar dentro de si um baú de felicidade, amor e saudade. Envelhecer é perceber que o valor da saudade e a riqueza de um sorriso. É perceber que o valor da saudade é a riqueza de um sorriso. Não há vergonha em envelhecer, pois ganhamos a alegria de viver uma vida completa, né? Minha avó sempre diz, oh, viver é tão bom, né? Ela lá nos 82 aninhos dela, oh, viver é tão bom. Envelhecer é o sinal mais lindo de que a vida vale sim a pena. Podemos envelhecer, mudar nossos pensamentos, mas nossa essência não muda jamais. Eu já quero me ver lá nos 80 anos, nos 80, desse jeito, né? Acho que não vou mudar muito não, se eu ficar menor do que isso aqui. Até medo, gente. A minha avó tá com 1,30 m. Se eu puxar para ela, né? Não demora muito não. Então, turma, aqui é uma poesia, né? Que eu encontrei sobre o envelhecer. E eu não sei porque nesse aqui não veio o final da poesia com o nome do criador, né? Do escritor, mas é uma poesia muito linda sobre o envelhecer, né? Olha o tanto de experiências que o idoso conta. O idoso fala sobre alimento, fala sobre relacionamento, fala sobre conhecimento, fala sobre tanta coisa, né? Que se a gente tivesse um dia para papear com um idoso, ainda era pouco para ouvir tanta história, né? Idoso conta coisa demais. E ele gosta de contar, e ele gosta de viver, de reviver, de compartilhar essas histórias. E é muito bom, né? Participar desse processo, de estar dentro desse processo. O idoso versus a velhice versus o envelhecimento, né? Nós falamos agora há pouco qual a diferença entre idoso, velhice e envelhecimento. E aí, turma, vocês aprenderam? Será que vocês aprenderam? Vamos deixar aí 2 minutinhos, Júnior, para essa galera compartilhar o que eles já aprenderam, discutirem em sala? E já já eu estou de volta para a gente compartilhar aqui também o nosso conhecimento.
Muito bem, gente. Então, para começarmos, é importante que você saiba diferenciar idoso, velhice e envelhecimento, que são conceitos distintos. Idoso é a pessoa. São indivíduos assim denominados por conta da duração do seu ciclo de vida. São chamados assim aqueles de idosos, aqueles que têm mais de 60 anos de idade. Então, a partir dos 60 anos, nós podemos chamar aquela pessoa de idosa. Você já deve ter ouvido falar que a população de idosos está crescendo no mundo inteiro. E esse é um fenômeno chamado de envelhecimento. Então, se a população de idosos está crescendo, é porque as pessoas estão envelhecendo. Ocorre por diversos motivos. Por conta dos novos medicamentos, por conta das vacinas, das formas de tratar doenças que matavam muita gente no passado. As pessoas estão cuidando mais da saúde, deixaram de ter muitos filhos, né? A minha avó, ela teve 14, 15 filhos, né? A minha avó paterna. A minha avó materna, ela teve 7 filhos. 7 nada, 9. Olha aí, eu que só tive um filho, né? Então, entre outras coisas, também favorece o envelhecimento no mundo. Por conta desse grande número de idosos, o grupo deles também é diferente. Com toda a sua experiência, imagine um idoso de 65 anos. Agora imagine um de 80 e outro de 90. Há diferença entre eles? Tenho certeza que nós responderíamos sim. Dizemos então que a população de idosos é muito heterogênea, né? Então, assim como nós também temos faixas etárias para criança, jovem, adulto, idoso, gente, é um período bastante longo, não é? 60, 70, 80, 90 anos. Olha aí. Então, há um cuidado individualizado. O que pode funcionar para um idoso, pode não funcionar para outro. Porque a velhice é uma fase do ciclo de vida, é uma fase do desenvolvimento. Temos a infância, a adolescência, a fase adulta e a parte da velhice. Há quem duvida ainda mais a última fase, há quem divida. É dividir mesmo, viu, turma? A última fase da vida, em virtude das mudanças que a população de idosos vem apresentando, dividindo em velhice inicial, ali nos 60 anos, velhice e velhice avançada já partindo dos 90. Pois dentro da própria fase, as velhices têm pessoas diferentes. Certo, turma? Então, a gente finaliza essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a importância da qualidade de vida na terceira idade. Fica meu abraço fraterno, um grande abraço em vocês também. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!